Tá aqui um desenho que fez parte mais ou menos da minha infância. Eu não tinha TV a cabo, mas às vezes visitando colegas e primos. Eu gostava muito quando Kid vs Kat passava no Disney XD. Era um desenho com um conceito legal, uma animação que era simples, mas ao mesmo tempo era bastante divertido e era isso que importava. E o que eu não sabia é que esse desenho tem uma história até que bem complexa. Bom, pelo menos mais complexa do que um desenho episódico qualquer. Então fique aqui nesse vídeo para vocês descobrirem ela. Também se inscreva no canal, ative o sininho e também dê uma visitada na loja do canal, o primeiro link aqui na descrição. Comprando qualquer produto lá você vai estar ajudando muito o canal, beleza? Então com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Kid vs Kat. Tudo começa em um planeta em uma galáxia muito distante, onde vivem criaturas alienígenas que são muito parecidas com os gatos, mais especificamente os gatos pelados aqui da Terra, que apesar da sua fofura aos olhos de quem vê, eles são na verdade seres extremamente inteligentes e conquistadores. Eles são fortes, as suas garras são afiadas e a sua tecnologia é extremamente avançada. Inclusive, os seus próprios corpos são modificados tecnologicamente. E foi assim que eles cresceram o seu poder conquistando outros planetas. Isso até eles encontrarem outros alienígenas muito poderosos também, que coincidentemente são muito parecidos com os hamsters da Terra. Então, enquanto eles travavam essa guerra, os gatos continuavam tentando se fortificar conquistando outros planetas, chegando inclusive à Terra na época do Antigo Egito. E os humanos, vendo esses gatos vindos do céu, acabaram acreditando que eles eram deuses, e muitos humanos cultivavam a sua imagem. Porém, esses seres só queriam trazer o caos e a destruição para o planeta Terra. O faraó da época queria derrotá-lo, mas uma princesa o protegia. E por fim, o gato acaba sim sendo derrotado, sendo preso dentro de um sarcófago mágico, onde ele juraria que voltaria e traria a sua vingança. E assim, com o passar de milhares de anos, os recursos do planeta dos gatos estavam se acabando, principalmente os seus alimentos. E eles precisavam continuar usurpando de outros planetas e também, claro, da Terra. E assim, o imperador acaba designando o agente 27B para esta missão. Este que era um dos melhores soldados do seu planeta, mas que antigamente ele tinha uma vida até que bastante simples, mas decidiu se converter em um soldado para ficar mais perto da garota que ele amava, que era a maior cientista do seu planeta. Ele fazia de tudo para impressioná-la e por isso ele chamou a atenção do próprio imperador, que decidiu mandar ele para essa missão na Terra, onde inicialmente ele iria sozinho, investigaria todo o território, desestabilizaria a resistência e voltaria a fazer contato com os outros gatos para coordenar por fim a verdadeira invasão. E aqui chegamos na Terra, mais especificamente uma cidadezinha do Canadá, onde viveria Burt Burtonberg, um homem feliz, sensível, que teve uma infância muito boa e acabou tendo 2 filhos com a Alice, personagem que nunca apareceu no desenho e nem foi explicado o que aconteceu com ela. Motivos de muitas teorias com certeza. Mas enfim, o seu filho mais velho se chamaria Coop Burtenberg e a mais nova seria a Millie Burtenberg. E eles viveriam na casa dos pais do Burt, porque afinal eles são velhinhos, aventureiros e só vivem viajando por todo o mundo. Mas enfim, eles teriam uma vida normal. O Coop tinha o seu melhor amigo Dennis e vivia relativamente em paz. Porque afinal devemos lembrar também da senhora Manson, que é aquela típica vizinha extremamente velha e rabugenta. As pessoas ao menos sabem o quão velha ela é. E aparentemente, pelo que ela já mostrou, ela é velha há muito tempo já, traumatizando crianças que hoje já são adultas e continuando pegando no pé de todas elas, mas especialmente no do Coop. Mas como se isso já não fosse o suficiente, a vida desse garotinho estava prestes a mudar para sempre. Afinal, um dia ele estava jogando beisebol junto com seu pai e a sua irmã, quando a bola acaba indo parar no meio da floresta e ele se depara com essa criatura assustadora. Ele então volta correndo, mas a sua irmã decide ir atrás dela, voltando mostrando que aquilo não era um monstro, mas sim um gatinho fofinho que ela tinha amado.
Ela então pede para o seu pai deixar adotá-lo, e como ele vê que ele tem um colar, ele diz que deixaria até o seu verdadeiro dono ser encontrado. O que, bom, jamais aconteceria porque a gente já sabe da história. E assim ele é adotado pela família e a Millie o nomeia como Senhor Gato. Porém, o Coop ainda tinha um pé atrás com ele. Decidindo investigar o colar que ele usava, ele percebeu que algo muito estranho tinha ali. E aí começaria a rivalidade sem fim que os dois teriam. Afinal, o gato faria de tudo para incriminar o Coop de todas as coisas ruins que ele fazia, causando sempre um grande caos e depois fingindo ser um animalzinho inofensivo. E é claro que ninguém ia acreditar que o gato estava fazendo tudo aquilo. E a culpa sempre restava para o garoto. E para piorar, a Millie sempre dava cobertura porque ela amava o Sr. Gato. E ao mesmo tempo, por ser a irmã mais nova, era super protegida pelo seu pai, que sempre dava razão a ela. E assim, vários dias de tortura se passaram, até que eles decidiram levá-lo até o veterinário. E aí seria uma grande reviravolta para o Coop, pois ele confirmaria muito das suas suspeitas, vendo que a radiografia do gato mostra que seus órgãos são completamente diferentes e ele nem ao menos tem um coração. E o Coop tentaria pegar essas radiografias, mas o Sr. Gato já estaria lá para também acabar com elas. E por fim, chantageando o Coop com a vida do seu melhor amigo, ele acaba entregando a radiografia, que é incinerada, perdendo todas as suas provas. Porém, agora eles tinham certeza de que o Sr. Gato era um alienígena e fariam de tudo para conseguir expô-lo e conseguir parar os seus planos. O que para o gato inicialmente parecia ser algo inofensivo, com o tempo o Coop foi demonstrando ser um grande rival de verdade para ele. Muitas vezes por pura sorte, mas mesmo assim, o gato percebe que o Coop seria uma resistência à invasão na Terra. E assim, o seu objetivo principal, além de conseguir se comunicar com o seu planeta, seria também fazer a vida do Coop um verdadeiro inferno. Já que ele tinha descoberto que ele era um alienígena, ele não escondia mais isso e usava para tentar botar medo no garoto. Mas ele não se renderia fácil. Uma vez ele prende o gato para fora da casa e ele acaba treinando os gatos de rua para atacar o Coop. Afinal, ele consegue meio que hipnotizar eles. E mesmo conseguindo entrar na casa com os gatos, o Coop derrota eles da maneira mais óbvia possível, com água. E depois, um dia sem seu pai, eles têm que ficar com a Sra. Manson. O que parecia um pesadelo em dobro para o Coop, mas quem sofreu mesmo foi o gato. Afinal, ele joga uma essência de lixo nele que começa a feder muito, então ela decide dar um banho nele, tira o seu colar e fica mexendo com ele. Por fim, o gato consegue recuperá-lo e ele então começa a construir uma máquina de comunicação que concentra tanta energia que quando o Coop impede ele, acontece um apagão em toda a cidade. E claro, o jardim da Sra. Manson é danificado. E agora o Coop tem que recuperá-lo, mas ele passa o dia inteiro lutando contra o gato e destruindo ele justo no dia do concurso de jardins que ela participaria. Só que por fim o juiz acabou gostando do jardim daquele jeito, dizendo que foi o mais original que ele viu. E depois de tantas coisas malucas acontecerem, ninguém acredita que o gato é verdadeiramente um alienígena, a não ser o melhor amigo do Coop e o Dennis, que fica cada vez mais convencido e participa de diversos planos do Coop junto com ele. Inclusive, um dia que eles vão para o museu, a Millie acaba levando o Sr. Gato junto com ela, o que causa um grande problema, pois ali estava o sarcófago do gato do Antigo Egito. E com o seu comunicador, o Sr. Gato consegue libertá-lo. Mas por fim os garotos conseguem derrotá-lo mais uma vez, os colocando de volta para o sarcófago. E depois disso a Millie acaba fazendo uma nova melhor amiga e acaba deixando o Sr. Gato de lado. Esse que se vê obrigado a sair daquela casa e ir morar com uma mulher que tinha milhares de outros gatos. Só que ela acha errado que ele está todo pelado e usa cola com pelos de outros gatos para tentar fazer ele ter pelo. Que humilhação! Mas por fim o gato consegue voltar com a Millie. Afinal ela sempre protegia ele e no final das contas ele meio que gostava dela também. Além de gostar de ser tratado como um gato normal e comer comidinha de gato, tudo isso. Inclusive essa comida que seria tão apreciada por eles, que
que o imperador do seu mundo queria que ele enviasse essa ração para eles, mas sempre dava alguma coisa errado. E com o tempo esse sentimento pelos humanos só aumentaria, como por exemplo no episódio do Natal, quando o gato quer apenas usar o trenó do Papai Noel como um meio de conseguir sair daquele planeta. Mas por fim, vendo todo o espírito natalino de união entre os humanos, o Coop pela primeira vez percebe que o gato na verdade tem muita saudade daqueles que ele ama do seu planeta natal. E assim eles fazem uma breve trégua e aproveitam o Natal juntos. Mas enfim, a rivalidade dos dois continuaria muito forte e o Coop conheceria sua nova vizinha, a Fiona, que era uma sobrinha de não sei quantos graus da senhora Manson, e todos os garotos da rua estavam apaixonados por ela, inclusive, claro, o Coop. De qualquer forma, o gato começa a estragar tudo e querendo botar a culpa no Coop. Porém, pela primeira vez, alguém vê o verdadeiro culpado. A Fiona percebe que quem estava fazendo tudo aquilo era o gato. Então, para protegê-la, o Coop decide beijá-la na frente da senhora Manson, para que assim ela saísse dali e não corresse mais perigo. Porém, ele acaba sendo preso pelo Sr. Gato, e quem aparece para resgatá-lo é a própria Fiona. E eles fazem uma ótima dupla e conseguem derrotar o gato. Porém, isso duraria pouco. Afinal, ela deveria voltar para a casa dos seus pais por conta do beijo com o Coop. E o gato estaria sendo vigiado pelos seus superiores, que estava vendo ele ficar cada vez mais afeiçoado, principalmente com a Millie. E ele estava deixando de ser visto como um dos melhores soldados e começando a virar um verdadeiro motivo de piada. A vida não estava fácil para o Sr. Gato, e ela pioraria com a chegada do Sr. Bochechas, um hamster da escola da Millie, que mostra para o gato que os hamsters estão muito avançados em questão de conquistar a Terra. E ele percebe que o gato gosta da Millie, então decide que irá destruí-la. Afinal, ele já não gostava muito dela mesmo. Mas no final, o Sr. Gato consegue protegê-la, mas os hamsters continuariam com o seu plano avançado de conquistar a Terra. E uma vez, quando os superiores dos gatos estavam vendo a Terra, eles acabam vendo um episódio do Capitão Dinamite, achando que aquele era um verdadeiro ser humano derrotando um gato. Eles ficam muito impressionados e com medo disso, indo ver pessoalmente uma reunião ali dos fãs do Capitão Dinamite. E eles acham que a nave dos gatos é uma encenação, mas o Coop sabe da verdade e vai até lá, acaba sem querer destruindo toda a nave e por fim se sai bem com todas as garotas de lá. Depois o gato vai tentar se vingar, mas ele acaba atingindo o pai do Coop, que começa a virar um rato, coitado. E por fim o Coop acaba conseguindo trazer o seu pai de volta. Então, para contra-atacar, o Coop vai até na sua casinha / arranhador, playground, e descobre que ela tem uma tecnologia muito parecida em Harry Potter, quando eles entram naquela barraquinha pequenininha e por dentro ela é gigantesca. A mesma coisa aqui, e todo um laboratório do mal existe dentro daquele lugar. O Coop quase consegue destruir ele, eles lutam bastante, mas por fim o gato volta com seu laboratório. E depois tem um episódio bem interessante, quando os agentes do governo vão até a casa do Coop, investigando que ali talvez teria a presença de aliens. Então o gato tem que unir força com eles, na verdade resgatá-los, porque ele sabia que se os agentes continuassem pesquisando, iam descobrir que ele era o alienígena. Então ele acaba fazendo ali um disco voador, consegue distraí-los com isso, recuperá-los, e por fim os agentes largam a mão porque eles veem que aquele disco voador era feito com coisas comuns. Então eles acham que foi tudo uma pegadinha mesmo. E por fim, a falta de resultado do gato em sua missão chegou no seu limite e ninguém mais apoiava ele, a não ser aquela cientista que gostava dele. Então o Imperador decide mandar outro gato para essa missão também, e este que seria o seu próprio filho. E ele era tão macabro que até mesmo o Sr. Gato tinha medo dele. Então ele fica muito preocupado com os humanos, principalmente com a Millie, porque ele não tinha receio nenhum de fazer mal a eles. Então mais uma vez eles têm que unir forças e juntos eles conseguem prender o gato na sua nave e mandá-lo de volta ao seu planeta. O que daria problemas futuros a eles, mas por enquanto eles continuavam nas suas lutas intermináveis. E a Fiona acaba fazendo contato com o Coop mais uma vez, mandando um cachecol de presente para ele. E alguns dias depois ela acabaria o visitando.
Só que nesse meio tempo parece que todo mundo quer destruir esse cachecol, principalmente o gato, afinal ele ama arranhar essas coisas. No final das contas, o cachecol está todo estrupiado, mas tá tudo bem porque quando a Fiona chega, ela diz que o cachecol não era para ele. Ela então até tenta retribuir o beijo que ele tinha dado nela, mas a Senhora Manson aparece para estragar tudo. Por fim, ela apareceria uma vez ou outra e continuaria ajudando ele contra o Sr. Gato. E ela não seria a única que acreditaria nas palavras do Coop. Afinal, uma vez ela estava precisando muito de ajuda e acaba revelando para os seus avós que o Sr. Gato era um alienígena querendo conquistar a Terra. Eles não acreditam de primeira, mas acabam vendo com seus próprios olhos. E por serem aventureiros, eles acabam ajudando o Coop, conseguindo derrotá-lo mais uma vez. E quem queria derrotá-lo mais uma vez era o Sr. Bochechas, que aparece e fica tentando acabar com a Millie, e o gato tem que fazer de tudo para conseguir salvá-la porque é muito difícil. E ao ver que o gato estava ajudando a sua irmã, o Coop decide ajudá-lo também, derrotando mais uma vez o Sr. Bochechas, pelo menos por enquanto. Então chegaria o aniversário do Coop, e a Fiona o visitaria mais uma vez, e uma outra garota chamada Phoebe, que também gosta do Coop, fica com muitos ciúmes brigando pela atenção dele. Enquanto isso, o Sr. Gato também tenta ter um encontro com a gatinha cientista do seu mundo, mas parece que nenhum dos dois tem sorte. Um episódio muito legal também é quando o gato consegue tirar as memórias do Coop, fazendo ele esquecer que ele era um alien. Só que sem querer o seu pai acaba sugando essas suas memórias e se unindo com o Dennis para conseguir derrotar o gato e por fim devolvendo as memórias para o seu filho e se esquecendo de tudo novamente. E os gatos continuariam tentando enviar o seu exército para a Terra, mas sempre dava algo errado. Primeiro com uma máquina de teletransporte que eles chegam lá todos grudados. E o Coop engana eles, fazendo eles voltarem correndo com muito medo. E o Sr. Gato não estava com mais nada. Todas as suas tentativas eram destruídas pelo Coop e seus amigos. Isso já tinha chegado no limite para o comandante. Ele mais uma vez decide enviar outro soldado para a Terra e oficialmente diz que o Sr. Gato tinha fracassado na sua missão. Só que o novo soldado nem sabia onde ele estava se metendo. O Burt acredita que ele é o Sr. Gato, só que tinha engordado, e coloca ele para fazer exercícios. De qualquer forma, ele consegue sequestrar todo mundo na nave que ele veio, e o Sr. Gato vai junto para salvar a Millie. E assim todos chegam ao planeta dos gatos. Este que não era na verdade o original, mas sim um outro planeta conquistado. Todos são feitos de prisioneiros e estavam em perigo, mas quem eles verdadeiramente queriam era o agente 27B. Este que conseguiu chegar escondido, e com a ajuda da cientista ele se infiltra onde eles estavam, e mais uma vez uma aliança é feita entre todos eles, incluindo o Sr. Bochechas, que também tinha sido capturado. E assim eles fazem um verdadeiro caos no planeta dos gatos, conseguindo encontrar uma nave para voltar para casa. Só que no último momento o Sr. Gato decide se rebelar contra o Coop, tentando deixá-lo no seu planeta natal. Só que as coisas acabam se invertendo, o Coop consegue entrar na nave e no último segundo a porta se fecha e o Sr. Gato acaba ficando no seu planeta. Com muito medo de ser castigado por tudo que ele tinha feito, ele se surpreende quando todos veem ele como um verdadeiro herói que tinha expulsado aqueles malucos do seu planeta, conseguindo assim o seu posto de volta e designado para uma última missão para voltar à Terra e limpar todos os vestígios da sua presença ali, porque eles não queriam mais conquistá-la. Então o Sr. Gato se reencontra mais uma vez com todo mundo, porém começa a apagar a memória de todos, sobrando apenas o Coop e o Dennis, que conseguem lutar contra ele e destruir a sua arma de apagar memórias. E assim eles continuariam sendo os únicos que sabiam da verdade sobre o gato. E quem sabe até onde a luta entre esses dois iria continuar. E assim, meus queridos, é como termina a história de Kid vs Cat. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas histórias. Também não se esqueça de dar uma passada na loja do canal para apoiar. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau!